Voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com dois advogados de primeiríssima linha. Marcelo Brabo, amigo, advogado. Fernando Falcão, que eu estou tendo o enorme prazer de receber hoje pela primeira vez. E eu espero que essa primeira vez se transforme em várias, até porque você já mostra que é um advogado daqueles que... Você é criminalista, não? Veja, eu nos 6 primeiros anos de atuação profissional, eu fiz exclusivamente o direito penal. Certo. Mas depois resolvi enveredar no direito empresarial e me especializei, fiz o meu mestrado nessa área. Mas continuou generalista. Eu diria que hoje eu continuo no direito penal pela paixão. Né? O direito penal é a primeira paixão de qualquer advogado. Marcelo Brabo, me diga uma coisa, qual é a conceituação que o advogado, de um modo geral, hoje dentro de Alagoas, sente que ele tem junto ao judiciário? Hoje de apequenamento, infelizmente. De apequenamento. Apequenamento. Alguém me falou sobre isso e eu gostaria que você explicasse melhor. E por que isso, por que isso, Geraldo? Porque, infelizmente, nós temos hoje uma briga enorme de aviltamento de honorários advocatícios. Certo. Na área estadual existe o aviltamento, mas é em menor escala. Mas na área federal, os nossos colegas da área previdenciária têm sofrido ao extremo. Os nossos colegas que militam com demandas como as tributárias, que antigamente recebiam só no sucesso, em cima da eventual condenação da parte adversa, que em regra é a União. E hoje o que a gente precisa é um resgate dessa cultura. O nosso Código de Processo Civil futuro já vai botar um percentual mínimo que é de 5%, mas não pode apenas ficar nesta política. A ordem tem que ampliar esta política, inclusive quando se trata da representação. Nós, advogados, somos constantemente contratados por escritórios de outros estados e às vezes nos pagam remuneração indigna e a ordem pode intervir nisso. Dizer qual o valor da remuneração, fiscalizar inclusive o próprio trabalho desses escritórios de fora aqui em Alagoas, porque tem um limite de causa de 5 demandas por ano. E se fizer isso, certamente vai fortalecer a advocacia, vai melhorar o mercado de trabalho e certamente nós teremos uma advocacia melhor, não apenas melhor qualificada, mas melhor remunerada. O que é importante. Não tenha dúvida. Super importante. Eu pergunto a você, esse aviltamento é feito por quê e de que maneira? É feito em razão da falta da visão daqueles que estão no comando. Pessoas que às vezes não estão no dia a dia nos fóruns, ralando o bucho nos balcões, seja dos fóruns, seja dos tribunais, e que não têm a necessidade de tratar de um assunto tão caro para todos nós advogados, que é honorários advocatícios. Bom, independente dos honorários advocatícios, como é que está a relação advogado-judiciário? Ele é bem acolhido? Não é? Como é a coisa? Poderia ser melhor acolhido. Poderia ser melhor, porque nós temos hoje em todos os poderes presidentes altamente democráticos. Exato. E às vezes a gente não aproveita a oportunidade. Perfeito. É o caso do presidente Washington Luiz, do presidente Pedro Inácio, do presidente Marcelo Navarro no TRF, e que poderia inclusive se estreitar parcerias. Ninguém é contra parcerias não, desde que se mantenha a independência, que a ordem não seja subjugada, que a ordem não venha, infelizmente, às vezes, a prestar um serviço contra o advogado em prestígio do poder constituído. Se fosse dada a oportunidade de vocês estarem, digamos, à frente, hipoteticamente, à frente de uma OAB, que tipo de reestruturação precisaria ser feita? Era de base? De base, sem dúvida, Geraldo. De base, de respeito, de conceito, mostrar a importância do advogado em sociedade, começar a tentar demonstrar e demistificar aquela ideia de que o advogado é o bandido, que o advogado apenas tenta usufruir dos honorários e tentar demonstrar que o ex-ministro Humberto Gomes de Barros, de saudosa memória, tinha razão, que aquela linha que ele criou para demonstrar a importância do advogado e que quando você ganha demanda, aquela importância diminui, ela tem que ser modificada. Que a importância do advogado não é apenas no início do processo, mas quando ele ganha e quando ele entrega o bem da vida postulado pelo cidadão, seu cliente. Como é que você, principalmente que andou e labutou 6 anos no direito penal, você enxerga a posição do promotor investigativo e do próprio advogado de defesa também poder ser investigativo? Olha, essa é uma das grandes discussões, né, do direito processual penal. Eu particularmente acredito que no modelo que querem implantar aqui no Brasil, numa importação equivocada do modelo americano, isso não vai funcionar. Lá você tem a figura do prosecutor, que atua na fase instrutória,
e você tem a figuração do prosecutor, que é aquele que vai, na verdade, participar da fase preliminar, que é a fase investigatória. Perfeito. Nos moldes como se pretende implantar aqui, em que o representante do Ministério Público Estadual, que pode ser, dependendo do tipo da ação penal, o titular daquela ação penal, ele vai colher a prova e vai depois instruir o processo. Isso é uma violação flagrante ao princípio da paridade das armas, que é um dos princípios mais caros do processo penal. Ou seja, ele não poderia, ou faz uma parte ou faz outra. Sob hipótese alguma, e vou mais além. Nós vivemos aqui em Alagoas uma crise absurda de falta de representantes do Ministério Público Estadual, principalmente nas comarcas do interior. Não tem nada. Não tem. Um único promotor respondendo por 3, 4 comarcas, audiências sendo atrasadas por ausência por favor, prefeito, deixa eu fazer uma salinha aqui. Exatamente, e quando se fala na ampliação da atuação do Ministério Público, sem falar na criação de novos postos de trabalho para que pudesse se atender essa demanda emergente, se tratar de proposições utópicas que não tem a menor chance de darem certo. E a sua opinião a respeito desse assunto? Da mesma forma, não tem como ser diferente, Geraldo. Eu acho que o que a gente precisa é ter em mente que a ordem pode ser uma grande indutora dessas soluções. Não apenas discutindo com o Congresso Nacional, mas tentando fortalecer o próprio Ministério Público, o Judiciário, cobrando por concursos públicos, discutindo inclusive a situação dos orçamentos, para que possa todos os poderes realmente poder atuar de maneira plena, de maneira ampla, sem restrições, e que possa o cidadão, que é o destinatário da norma e da jurisdição, poder dizer com tranquilidade que teve uma prestação jurisdicional não apenas efetiva, mas célere. Muito bem, você en passant, porque o telespectador pode não ter prestado muita atenção nisso, mas você tocou num ponto excepcional, que eu também acho, que é uma participação maior da sociedade através da OAB nos orçamentos. Não tenha dúvida. É um negócio incrível que precisaria sofrer uma modificação. Eu até diria o seguinte, na hora em que os orçamentos são votados no ano seguinte, eu sempre acho que o orçamento deve ser votado e liquidado no ano anterior. Mas ele entra por fevereiro, por março, blá, blá, blá. Eu acho uma violação ao direito do cidadão. Você não acha, não? Acho sim, e vou mais além, Geraldo. A ordem pode servir aí, através uma facilitadora numa mesa de negociação. Pronto. Mostrar a importância dos órgãos, mostrar para que aquele duodécimo, Isso. discutir inclusive no que vai ser aplicado. Isso. A ordem ela não pode ter um papel apenas e tão somente corporativo. O papel dela corporativo é fundamental, ela não pode esquecer do advogado. E hoje, infelizmente, a ordem nem é do advogado, nem é da sociedade. A institucionalização dessa prática já seria um grande passo para dar maior credibilidade ao advogado junto à sociedade. Não tem a menor dúvida. Não tem dúvida quanto a isso. Não tenho dúvida. Não é? Meu caro Fernando Falcão, como é que você enxerga a arbitragem e o crescimento que me parece que está acontecendo da negociação nos processos? Tem um nome que me falhou agora. Mediação. Mediação. Mediação e arbitragem. Essa discussão é muito interessante. A sociedade brasileira hoje vive uma quadra de judicialização de suas relações sociais. Muito bom. Então, é como se a população tivesse encontrado o caminho do poder judiciário e muitas vezes tem deixado de resolver seus problemas de forma consensual, de forma negocial, para buscar o amparo do poder judiciário. Perfeito. Só que essa estrutura de Estado não consegue crescer de forma a acompanhar essa demanda, que é cada vez maior. Perfeito. Então, a adoção de mecanismos de solução extrajudicial de conflito nada mais é do que o reconhecimento de que o Estado não é capaz de solucionar todas as demandas desse corpo social. Então, na verdade, o legislador convida a população para que busque resolver a chamada autocomposição os seus próprios conflitos. Muito bem. O problema é muito mais cultural do que legislativo. Perfeitamente. Nós temos uma lei que possibilita a mediação e arbitragem como solução alternativa de conflito. Mas quando você vai levar isso para o cliente, de certa forma, tem uma resistência, porque ele teme em relação à figura do árbitro ou do mediador. Porque parece que ele quer brigar. Parece que ele acha que só ganharia se brigar. Eu diria que não. É possível dizer isso porque aquele que sai vitorioso numa ação judicial, ele na verdade ele sente que vai
impor a sua vontade em relação à vontade da parte vencida. Só que ele esquece muitas vezes que ele leva muitos anos para alcançar esse resultado. Exatamente. Quando, na verdade, existem demandas que reclamam uma solução urgente. Bom, aí eu pergunto a você, e voltando ao princípio do programa, como seria a questão dos honorários dos advogados que interferem numa conciliação? Olha, antes de responder o que você perguntou, quando a gente fala de aviltamento de honorários, pode parecer uma coisa abstrata, mas eu vou contar um caso acontecido comigo que foi muito marcante. Eu litiguei na Justiça do Trabalho, na Justiça Federal, durante 6 anos num processo em que a parte autora pedia R$600 mil de indenização em relação ao réu. E depois de 6 anos, contestação, agravo, embargo de declaração, todos os meios que o direito permitia de defesa, conseguimos que o julgamento fosse improcedente e a Justiça Federal condenou a parte vencida a pagar R$1.000 de honorários de sucumbência. Honorários de sucumbência são os honorários que a parte vencida é condenada a pagar a parte vencedora. E aquilo eu considerei um absoluto desrespeito. Com certeza. Porque os honorários têm natureza alimentar. Eu pago as minhas contas, eu alimento a minha família de honorários advocatícios. Lógico. Então fiz um recurso de apelação, fiz questão de pessoalmente a Recife, onde fica a sede do TRF da 5ª Região, Tribunal Regional Federal, e eu tive a sorte de que o relator era o falecido desembargador federal Paulo Gadelha, egresso da advocacia, e quando eu trouxe aquilo como uma afronta, um aviltamento a essa fonte primordial de sustento do advogado, então eu senti que naquele momento ele incorporou o advogado, fez uma sustentação belíssima do seu voto, exaltando a figura do advogado e deu provimento ao meu recurso, ampliando para R$2.000. Então, você imagine, Geraldo, que numa ação de R$600 mil, eu assumo a responsabilidade, quando eu faço a defesa do meu cliente, de que se eu fizer uma bobagem, eu posso ser responsabilizado civilmente por isso. Se eu perco um prazo, se eu não uso a técnica adequada, se eu deixo de suscitar um argumento que poderia ser determinante para a solução daquele conflito, ele pode me processar. Os seus honorários corresponderam a 0,3% do valor da causa. E você sabe o que é que a gente escuta muito, Geraldo? É o juiz que diz, eu não vou dar honorários maiores, porque aqui na minha vara ninguém vai enriquecer indevidamente. Chamar de enriquecimento indevido um trabalho árduo, uma preparação, uma qualificação que leva toda uma vida, é isso que a gente, considera um desrespeito enorme. Combinado almoçando com a notícia dentro em 2 ou 3 semanas? Combinadíssimo. Combinado? Para discutir tudo isso com mais advogados, com mais gente. Será um enorme prazer. Você bate no peito e diz, sou advogado? Sou advogado com muito orgulho e quero ter ainda mais orgulho ao ter uma ordem que efetivamente possa nos amparar. Que coisa boa. Muito obrigado por você ter vindo a esse programa. Foi uma honra muito grande para mim. Muito grande. E uma honra muito grande do meu amigo Marcelo Brabo ter trazido você até aqui. Você bate no peito? Sem dúvida. E o advogado tem que bater no peito com todo orgulho, resgatando a sua autoestima e dizendo sou advogado. E esse ser advogado, Geraldo, não é apenas uma palavra que trata abstratamente uma profissão, não. É uma palavra que trata da profissão cidadã, que trata justamente do delegatário dos eventuais direitos, aquela pessoa que pode perseguir os direitos na justiça ou fora dela. Aquela pessoa que vai ser necessária, inclusive, quando um promotor, um juiz, um delegado for vítima de uma arbitrariedade, for vítima de uma injustiça. O advogado serve a todos e à sociedade. Ok, agora eu posso cometer uma falsidade ideológica no ar? Pode sim. Sou advogado dos advogados. Não tenha dúvida. Sem ser advogado. Ok? Mas precisamos sempre de defensores. A sociedade, não apenas a advocacia defender a sociedade, mas a sociedade também se manifestar em prol da advocacia. Muito obrigado, Marcelo, por mais uma vez você estar conosco. Muito obrigado por ter trazido esse presente maravilhoso para nós, que foi o Fernando Falcão. E aguardemos aí o Almoçando com a Notícia. Não tenha dúvida, Geraldo. Muito obrigado ver mais e um prazer revê-lo. Prazer é meu sempre. Obrigado a vocês que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, e quando ele manda dizer que quer, o encontro está marcado. Então, gente, até lá.